Mas para que ele nos convença de que foi porque ele está convicto de que era juridicamente correto e não porque ele é amigo do Lula, é dessa distinção que depende a nossa confiança. E o que o STF tem tornado cada vez mais difícil é nós termos essa confiança na imparcialidade desses membros. De novo, não quero simplesmente generalizar, claro, mas tem a prática de alguns ministros que têm ajudado essa missão. E essa atividade de descredibilização do STF. Nesse sentido, essa é a crise. A crise da democracia quando você fragiliza um tribunal. A gente precisa de um tribunal forte, não um tribunal fraco. Mas precisa ter juízes à altura. Queria saber da Thaís, depois a gente vai falar sobre impeachment, como funciona um possível impeachment de algum ministro do tribunal, mas eu acho que a gente podia agora focar em algumas figuras, né? Eu me lembro que ninguém falava sobre STF, algum ministro do STF, antes do Joaquim Barbosa. Acho que foi a primeira figura que saiu em capa de Veja, se não me engano. Ele teve o nome dele... Lembra de algum outro antes? Desse tamanho? Desse tamanho não, e também combinou muito com o mensalão, né? Exato. Não só o ministro negro, o primeiro negro, o segundo negro. Aquela imagem com a capa, né? Mas aí você vem junto o mensalão, e no caso do mensalão, o personagem Joaquim Barbosa era o relator, então era muito importante, era muito central ali, né? Eu queria falar do Joaquim, e como você tinha um podcast sobre o Alexandre, a gente falar sobre personagem que é tão central hoje em dia, que é engraçado porque o Alexandre é tão único que parte da população e dos políticos que eram contra ele hoje são a favor, e pode ser que isso mude dependendo de como tá, né? Quando ele é escolhido pelo Temer, a esquerda é contra, e hoje a esquerda tá do lado dele, mas pode mudar totalmente isso também. Pode. Quem que é o Alexandre? Esse é um momento de tensão. Exato. Esse exatamente o momento de tensão. Quem é o Alexandre de Moraes, Thaís? Então, ele... E falar também do seu trabalho de pesquisa, do podcast, como que foi todo esse trabalho também. Tá, claro. Eu vou contar do Alexandre, a história dele, e aí acho que a partir disso a gente consegue falar de como foi o podcast em si. O Alexandre de Moraes entra na faculdade onde o Conrado dá aula, que é a Faculdade de Direito da USP, no finalzinho dos anos 80. Então o Conrado está envolvido também de alguma forma nisso. Sim, o Conrado bebe das mesmas arcadas que o Alexandre de Moraes. Exatamente. Aquele é um ambiente de onde saíram a maior parte dos ministros do Supremo na história do Brasil, é a Faculdade de Direito da USP, do Largo São Francisco. E na turma dele, no mesmo ano que entrou Alexandre de Moraes, entrou o ministro Dias Toffoli. Ambos de manhã, um da turma ímpar, um da turma par. Eles não eram muito amigos e tinham perfis muito diferentes, porque o Toffoli sempre foi do movimento estudantil e o Alexandre não. Assim que eles se formam, o Alexandre de Moraes passa para o concurso no Ministério Público de São Paulo, em primeiro ou segundo lugar, enfim, super bem posicionado, e vai para o interior do estado trabalhar como promotor. Rapidamente ele volta para São Paulo e começa a subir na hierarquia do Ministério Público em São Paulo, passa a fazer parte da cúpula da direção do Ministério Público em São Paulo, e o Alckmin, quando governador, chama ele para ser para ser secretário. Ele era muito novo, tem até uma entrevista dele no Roda Viva naquela época, ele ainda tinha cabelo, ele tinha, enfim... tinha cabelo, é bom. Muito novo, 30 e tantos anos, assim. Mas você acha a foto do Alexandre antes? Eu não tem lembro esse dele. Roda Viva dele. Então tem esse Roda Viva disponível. Vai ver a imagem dele e... Então, ele era uma pessoa que estava vindo do Ministério Público, da carreira de promotor, chegando na política, na esfera de governo. Em seguida, depois que ele tem essa passagem, ele, ao deixar o governo Alckmin, lá atrás, ele passa um tempo advogando. Depois ele vai para a prefeitura, na gestão Kassab, e ele acumula diversas secretarias. E ele passa a gerir o maior orçamento da prefeitura, dividindo em pastas, né, das secretarias e tal. Ele passa a ser um gestor, efetivamente. E desde essa época é que se especula sobre uma eventual entrada oficial do Alexandre de Moraes na política, como candidato mesmo, porque ele começou a ser um gestor que estava cuidando do serviço funerário aos transportes da cidade de São Paulo, e com muita vocação, porque foi crescendo as atribuições dele.
Só que, em dado momento, ele deixa a secretaria, a supersecretaria do Kassab, volta a advogar, até que o Alckmin alça ele a secretário no governo do estado quem de é novo. Esse que vocês colocaram? Quem é esse? Então. Esse é um cara muito novo aí, Quem é viu? Esse é o Alexandre de Moraes. Não é. É ele? É. Cara, que Eu também desacreditei, viu, cara? incrivelmente diferente, Thaís. Porque ele começou muito novo. Aí ele tem 30 e qualquer coisa, eu imagino. Então, Nossa. é muito tempo, né? Atuando. Pois é. E aí, quando ele volta para o governo Alckmin, ele volta na Secretaria de Segurança Pública, e é aquela época dos grandes protestos, 2013, 2014, do Vem Pra Rua, de todos esses movimentos, tinham uns black blocs. Que doideira, né, que a gente viveu isso, né, cara? Eu lembro dessa época. Muito intensa, Nossa, né? muito intensa. Faz mais de 10 anos, mas marcou muito a gente, eu né? acho que a democracia. A coisa mais... Não sei se é porque eu era estudante na época, mas também foi os caras pintadas na época do Collor, lembra? Collor, claro. Né? Acho que... eu acho que não teve essa proporção. É comparável com 2013, o que aconteceu nos anos 90. Mas não era tão grande, eu acho, né? Eu acho que o Vem Pra Rua foi um movimento muito maior e foi crescendo, né? Foi diferente. Mas ambos com um impacto decisivo na história, né, do país, assim. E aí, quando ele assume a Secretaria de Segurança Pública, ele é o superior e hierárquico das polícias. E a polícia militar, com os black blocs e aquele momento de muita tensão nas ruas, ali para a virada de 2013 para 2014, e até a eleição naquele ano e tal, a polícia militar age com muita força para repreender e reprimir esses protestos. Então ele vira o vilão da esquerda, né? Que o Alexandre de Moraes era o cara que reprimia protesto com jato d'água e tudo mais, assim, e tal. Nesse tempo... Provavelmente chamado de fascista na época. Provavelmente chamado de fascista. Sim, certamente. E aí tem o impeachment da Dilma. A gente tá falando desse momento em que o Temer assume... 2016, né? 2016, eu acho. O Temer assume. Vazam, antes dele assumir, durante o processo do impeachment, vazam informações sobre o celular da Michelle, mulher dele, Marcela, desculpa, mulher do Temer. E o Alexandre de Moraes, na secretaria, é quem organiza a investigação da Polícia Civil de São Paulo sobre esse vazamento do celular da Marcela Temer. E eles já eram muito próximos porque esse mundo jurídico de São Paulo, né, que se frequenta, enfim, tem um clube de homens que são do mundo jurídico, que atuam como advogados ou na esfera pública e tal, e o Temer e o Alexandre de Moraes são de gerações diferentes, mas frequentam esse mesmo universo. Então eles já se conheciam, o Temer assume o governo e chama ele para ministro da Justiça. Que é aquela cena dele cortando pé de maconha no Paraguai, com o facão, ele começa a viralizar muito, ele percebe uma dimensão, ele ganha uma dimensão nacional, né, como um personagem com visibilidade muito além de São Paulo, num governo que era, né, fruto do impeachment da presidente Dilma, portanto, a esquerda toda fazendo oposição severa. E aí você tem a Lava Jato, ele começa com uma posição, no começo da Lava Jato, pró-operação, mas quando a Lava Jato começa a avançar, e aí vem JBS, e aí vem a delação que vai pegar aquela gravação do Wesley que pega o próprio Michel Temer, o vento começa a mudar absolutamente com o Janot em Brasília, o Procurador-Geral da República. O Alexandre de Moraes, e não só ele, o próprio Gilmar Mendes também começam a mudar a posição em relação à Operação Lava Jato e entender que tinha coisa ali sendo inoculada, por exemplo, o Sérgio Moro crescendo daquele jeito. E aí eles começam a mudar de posição, morre o Teori Zavascki naquele acidente aéreo. Pois é. No litoral do Rio. Verdade. E aí surge uma vaga que não estava prevista para o Supremo Tribunal Federal. E várias teorias de conspiração sobre essa morte. Sobre o acidente de avião, várias. Muito difícil, pegou todo mundo de surpresa. Porque ele era o relator no Supremo e estava com aquela lista do fim do mundo do Odebrecht que pegava o Congresso inteiro, políticos de todos os lados. Eu tô lembrando tudo isso porque, de alguma forma, é um precedente porque a gente tá vivendo agora. Claro, importantíssimo, né? Isso que você tá colocando. Que a gente tinha ali aquela lista. É engraçado que você tá falando, tá passando toda essa história na minha cabeça que a gente acaba esquecendo. Pois é. Todos esses fatos que trazem a gente até onde a gente tá. E são personagens que se repetem. Né? Então é muito interessante a gente ver como é que eles vão... trocando de papéis, mudando de lado. E a história vai seguindo, assim. Cara...
E aí morre, tava aquela lista do Odebrecht para sair. O Temer tem de repente, esse poder de indicar um ministro do Supremo, sendo que no mandato não tinha previsão de aposentadoria de ninguém. Pois é, né? Cai no colo dele. Cai no colo dele. Tem que agir rápido, porque estava no meio do processo, e ele indica o Alexandre de Moraes. E aí o Alexandre de Moraes... Na época era ministro da Justiça. Ele era o ministro da Justiça. Mas se especulava que seria ele ou pegou também o pessoal de surpresa? Nem se especulava, porque não tinha... Geralmente se especula quando uma vaga está terminando, no sentido, ele vai se aposentar. Sei, aí começam a fazer previsões. Um ano antes, quem vai ser. Nesse caso não tem, porque foi uma morte.